iceberg, pessoal, ele está ligado muito ao consciente e inconsciente. Saiu um estudo recente de um neurocientista alemão que ele quebrou uma teoria. Antes dizia-se que 10% das nossas ações eram conscientes e 90% inconsciente. Esse alemão, através de muito estudo, ele provou que a nossa consciência, as nossas tomadas de decisões de maneira consciente, no nosso dia a dia, elas representam 5%. 95% é inconsciente. Então, é isso que a gente está trazendo aqui para vocês, que eu vou apresentar para você. Isso é muito importante para você entender que muito do que você faz no seu dia é de maneira inconsciente. Muitas vezes você fala algo que, muitas vezes, acho que a maior parte do tempo, a maior parte do dia, você fala algo que você não estava programado a falar. Você fala de maneira inconsciente. A maneira consciente é quando você pensa, raciocina e responde, ou pergunta. Por exemplo, muito do nosso inconsciente, vamos lá, piscar os olhos. Você não fica piscando os olhos toda hora. Piscar os olhos é inconsciente. Fome é inconsciente. De repente eu falar para você não pensar num Fusca azul de bolinha amarela. Você não vai pensar. Você vai tentar não pensar, mas vai vir a imagem na tua cabeça. Então são coisas que você não estava programado para pensar. E daí você começa a ter a percepção de que 95% das coisas são de maneira inconsciente. E, pessoal, e o que são as competências conscientes? Elas são as habilidades, conhecimentos ou comportamentos que uma pessoa reconhece, compreende e pode descrever conscientemente. Exemplos que eu vou te dar aqui. Habilidades técnicas específicas, como alguém que trabalha com programação, um design gráfico, alguém que tem habilidade na comunicação, por exemplo, um palestrante, um professor de curso de idioma, entre outros. Esses são as competências conscientes, que a pessoa ela estuda, desenvolve e coloca em prática. Isso daí são as competências conscientes. E as competências inconscientes refere-se a habilidades, conhecimentos ou comportamentos que uma pessoa possui, mas que podem não estar plenamente conscientes ou articulados. Lembra que aqui a gente fala sobre técnicas de venda, sobre a técnica do rapport, algumas pessoas, alguns perfis comportamentais já fazem isso de maneira inconsciente. E existem outros perfis, se você não se recorda dos perfis, dá uma olhadinha lá no módulo DISC, do teu curso especialista em vendas, que lá eu explico bem detalhado, perfil por perfil. Por exemplo, um perfil mais analista, que é um perfil mais introvertido, mais reservado, por exemplo, ele não tem, às vezes, uma habilidade tão grande como um comunicador, de fazer esse rapport, de fazer essa sintonia, essa conexão com o cliente, certo? Então, normalmente, isso daí, por exemplo, o comunicador, que ele tem uma assertividade maior na sua conexão com as pessoas, porque ele é muito voltado para as pessoas, para os relacionamentos, então ele tem uma consciência. Mas quem não tem essa consciência e precisa praticar, ela tem que treinar, ela tem que buscar o conhecimento, certo? Para ela poder aplicar. Mas o comunicador, não. O comunicador, por exemplo, ele já é normal dele. Já é normal ele chegar numa roda, ele ser notado, e ele quer ser notado, ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido, ele precisa disso. Então, isso é o inconsciente dele, ele é dessa maneira, certo? Eu vou te dar uns exemplos, por exemplo, intuição, habilidades interpessoais, certo? De maneira intuitiva, e o conhecimento prático adquirido ao longo do tempo. Por exemplo, o profissional que eu sou hoje, aos 43 anos, eu não sou o mesmo profissional que eu comecei lá com 18, 19, 20 anos.
O Glaucio também, que tem uma experiência maior do que a minha, ele também, quando ele veio para São Paulo aos 16 anos, ele não é o mesmo profissional, a mesma pessoa hoje com seus 50. Esse é conhecimento adquirido ao longo do tempo. Isso daí é a faculdade da vida que vai te permitir adquirir as competências inconscientes. Tá? E uma das características é que a pessoa pode ser altamente competente em uma área, mas pode não ter uma compreensão completa ou consciente de como adquirir essas habilidades. Nós trabalhamos aqui no PDV, nós ajudamos muitas pessoas, e nós já identificamos, por exemplo, vários vendedores em outras áreas mais técnicas. Por exemplo, nós já identificamos vendedores na área que trabalhava na área de, por exemplo, faturamento. Uma pessoa que tem total capacidade, de maneira inconsciente, de fazer a abordagem correta, de fazer a apresentação de um produto, de ter uma negociação mais maleável, e estava lá, perdida, a pessoa certa na função errada. Porque não existe, não existe a pessoa errada no lugar errado. Existe a pessoa certa na função errada. Por isso que a gente faz o mapeamento DISC aqui dentro do PDV. O mapeamento DISC ele vai buscar recolocação até mesmo interna das empresas, ou para você que nunca trabalhou com vendas, a gente vai conhecer o teu perfil, preparar e te desenvolver. E aí você passa a ser competente, consciente, porque você vai estar buscando novas habilidades. Com o tempo você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, você começa a aplicar isso de maneira inconsciente. Então, para tanto, o iceberg, ele é uma das competências, é um mapa mental para identificar os níveis de competência individual, tá? De acordo com os tópicos que significa. Por exemplo, um competente consciente, ele busca sempre um fato mensurável, ele busca conhecer, ele busca o método, ele busca o passo a passo. As pessoas mais analistas é dessa maneira. Elas buscam, assim, às vezes ela gera até um pouco de dúvida, porque ela, às vezes, não duvida da capacidade dela, mas ela, por exemplo, ela quer saber como ela pode usar, por exemplo, 10 passos para o fechamento de venda. Só que, se ela utilizar os 10 passos para o fechamento de uma venda, ela vai fechar uma venda? Vai. Mas e se ela pega isso e ela transforma para o teu competente inconsciente, é igual eu já citei lá em outro módulo sobre a questão de aprender a dirigir, quando você adquire autoconfiança. Então, se ela começa a desvincular um pouco daquela metodologia dos 10 passos e ela modela isso para o jeito dela, ela já começa a ter uma opinião relativa ou um fato e uma opinião. Ela já começa a buscar desenvolvimentos de maneira inconsciente e fechar melhores negócios, tanto para ela, quanto para a empresa e para o cliente. Dentro dos 5%, pessoal, nós temos a ação. Ali no meio, nós temos a intenção. E lá no nosso inconsciente, nós temos a vocação. A ação são os conhecimentos, as habilidades e os comportamentos. São os que tudo aquilo que nós treinamos, tudo aquilo que nós lemos. Se você lê algo que vai agregar para a tua vida profissional, pode ter certeza que uma hora todo aquele aprendizado consciente ele vai se tornar inconsciente. Então a ação é tudo aquilo que aparentemente é mensurável. Os conhecimentos é sobre aquilo que eu sei falar. As habilidades é sobre aquilo que eu sei fazer. E o comportamento é como eu faço, da maneira que eu faço. Certo? Sem você manter um bom comportamento, sem ser muito com um cliente que é mais introvertido, sem você ser muito expansivo, um cliente que é mais aberto, mais conversador, sem você ser muito introvertido. Esse aqui é um tipo de modelo de comportamento.
Foi igual nós falamos nos módulos atrás. As empresas contratam por, por currículo, por técnico, e demitem por causa de comportamento. Então, por isso que a gente coloca sempre na ação. Você adquirir conhecimentos, você adquirir habilidades e você trabalhar comportamentos. Ali no meio nós temos a intenção. A intenção, ela envolve o planejamento, a atitude e o propósito. É como eu gostaria de agir. Ou, se agisse dessa forma, eu me sentiria mais coerente. Isso daí seria a atitude. O planejamento, a gente já falou sobre a gestão de tempo, sobre você fazer o teu planejamento, você viver uma vida mais planejada para teus momentos de lazer, para teus momentos de estudo, para teu momento de trabalho. E o propósito é aquilo que você vai buscar. O propósito é aquilo que você traz com você. Por exemplo, o propósito do PDV são desenvolver pessoas e não só vendedores. Esse propósito daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ele vai se transformar no quê? Num legado. Então, o propósito ele tem muito a ver com valor, com aquilo que você tem no teu coração, com aquilo que você carrega em si. E a vocação envolve a inteligência, os seus talentos e os dons. Essa é a parte mais profunda e também a mais desconhecida do iceberg. Então, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Essa é a parte mais profunda, certo? A inteligência é aquilo que você sente facilidade. Você usa como referência inteligências múltiplas. É a parte mais lógica, linguística, espacial, corporal, sinestésica. A parte interpessoal, é a parte intrapessoal. É a tua inteligência, é aquilo que você faz de uma maneira que você possa se desenvolver, que você possa transformar a vida de outras pessoas. O talento é aquilo que você sente empolgação em fazer tal coisa, em fazer qualquer coisa. Por exemplo, uma parte da minha vida eu não tinha talento, por exemplo, para ficar aqui e gravar uma aula, certo? Mas eu busquei conhecimentos, habilidades, trabalhei meus comportamentos, me planejei, coloquei atitude, agi, coloquei como um propósito, trabalhei minha inteligência e hoje estou aqui. Estou desenvolvendo um talento que é dar aula, assim como o Glaucio, assim como o Luciano. São pessoas que têm um propósito de ajudar pessoas, de transformar pessoas. Então, quando você trabalha as partes conscientes, você desenvolve o teu inconsciente de maneira inteligente. E o dom é aquele entusiasmo, tipo, que nada vai te segurar. É aquela tua capacidade inata. É você mergulhar no iceberg das competências. Que, assim, é uma tarefa que nem sempre nós estamos habituados, porque é a nossa zona de conforto. Quando você sai da tua zona de conforto, quando você age para sair da sua zona de conforto, é quando lá na frente as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, ele tem o dom. Aí você me desculpa. Mas quando a pessoa fala assim que você é um grande profissional na área de vendas, que você é um dos vendedores mais bem colocados da onde você trabalha, da tua empresa ou da tua região, a pessoa fala que isso é um dom, eu concordo 50%, mas os outros 50% para mim é ação. Se você não tivesse a atitude de buscar conhecimentos e novas habilidades, você não iria estar sendo desenvolvido. Você não teria se desenvolvido para gerar esse burburinho, sabe? As pessoas acharem que você é bom apenas porque você nasceu. Mas você é bom não só porque você nasceu, mas porque você buscou conhecimentos e habilidades. Então, mergulhar no iceberg das competências, como eu falei agora, não é uma tarefa muito fácil. E a gente nem sempre está habituado, entendeu? Por isso que vale um trabalho de orientação sobre os conceitos aqui pelo nosso time do PDV. O PDV está aqui para isso, para te ajudar a desenvolver
as suas habilidades, os seus conhecimentos, e que leve isso para você de maneira inconsciente. Detalhar as competências instaladas é algo que cabe apenas às decisões do próprio indivíduo. Não adianta a gente querer fazer algo, não adianta você querer fazer algo para alguém se a outra pessoa não está conectada, não está muito afim, entendeu? É a mesma coisa do teu cliente. Não adianta, às vezes, você querer vender algo para o teu cliente, algo que você entenda que é bom, se para ele não é bom. Ou, às vezes, você pode mudar. Você pode buscar uma solução muito melhor para ele, que, às vezes, lá no inconsciente dele, ele não tinha percepção e nem noção que aquilo que você ofereceu é a melhor saída para ele.